Olá, tudo bem com você? Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E você já percebeu que nós estamos em um ambiente muito especial. No dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Estamos aqui no Museu da Língua Portuguesa, que nos inspira, por meio das palavras, a conhecer esse universo tão importante que é da literatura. E hoje o programa vai ser muito especial. Acompanhe agora os principais destaques desta edição. Hoje você vai conhecer um dos primeiros museus totalmente dedicados ao idioma, instalado na cidade como o maior número de falantes de português no mundo. O Museu da Língua Portuguesa celebra a língua como elemento fundador da nossa cultura. Estudos apontam que mais da metade dos brasileiros não leu nem metade de um livro no ano passado. Um índice que preocupa bastante e coloca o país como uma das nações que menos lê no mundo. E ainda, livreiros e leitores têm um novo encontro marcado. A Feira do Livro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, volta com mais uma edição este ano, prometendo ser ainda maior do que do ano passado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fatos em Foco. E te convido, a partir de agora, a conhecer um pouco sobre o Museu da Língua Portuguesa, que recebe milhares de pessoas todos os anos e é de grande importância para cada um de nós. O museu abriu ao público pela primeira vez em 2006, tendo escolhido como casa a cidade de São Paulo, que abriga a maior população de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. A Estação da Luz foi um dos principais pontos de passagem dos imigrantes que chegavam ao país e até hoje é um espaço dinâmico de contato e convivência entre várias culturas e classes sociais, abrigando sotaques vindos de todas as partes do Brasil. Em seus primeiros 10 anos de funcionamento, o Museu da Língua Portuguesa recebeu quase 4 milhões de visitantes que puderam ser conectados de forma lúdica e emocionante às suas origens do idioma, sua história, suas influências e as formas que ele assume no cotidiano da população. A diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa, Roberta Saraiva, destaca que o museu veio para contar a história da língua e a sua influência. O museu foi criado há 20 anos. No ano que vem o museu faz justamente 20 anos. E ele foi criado com essa ideia de pensar a história da língua. Foi muito inovador porque não havia naquele momento nenhum museu que tivesse esse tema. Hoje em dia isso já acontece com mais facilidade. Mas naquele momento era muito pensar no que são nossas raízes, no que é o português do Brasil e também pensar um pouco nessa revitalização do centro. E aí foi um pouco um bom casamento, que foi a ideia de ocupar esse prédio, que na época era ainda um prédio usado administrativamente. Então, a Estação da Luz, nada mais simbólico do que ter a Estação da Luz acolhendo o Museu da Língua Portuguesa. Era justamente esse lugar que acolhia os imigrantes que chegavam de Santos. Então, um pouco uma espécie de entrada no país, né? E essa entrada também é com a língua, né? O principal objetivo do museu é falar do português do Brasil, contar da nossa história, dizer que essa língua é uma língua de todos. Nosso objetivo é atrair esse público, explicar para ele que aqui ele pode se encontrar. E a gente sabe que o hábito cultural do público que visita museus é sempre um público, vamos dizer assim, com mais escolaridade e mais poder aquisitivo. E isso é um dos nossos grandes desafios, poder ser um museu inclusivo, que possa atrair todos os tipos de públicos e ser, de fato, inverter um pouco esse perfil. Em 2015, o museu pegou fogo durante 2 horas e, na época, causou a morte de um bombeiro civil. As chamas começaram no primeiro andar do prédio e rapidamente se espalharam para os outros andares, provocando a destruição de boa parte do museu. Por ser feito de madeira, o fogo se propagou com ainda mais velocidade. As chamas destruíram o segundo e terceiro andar. O incêndio aconteceu em 2015 e foi uma questão elétrica de uma exposição temporária. Então, isso tudo, enfim, aconteceu de uma forma muito inesperada para o museu. Foi muito duro, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente teve a oportunidade
de revisitar a nossa exposição de longa duração e fazer isso que, na época, imagine, um museu que tinha sido criado há quase 10 anos, pode ter a chance também de olhar, se rever e se refazer. Então, essa reinstalação do museu, que se deu, o museu reabriu há 4 anos, foi um estudo muito aprofundado nessa exposição de longa duração, que já era um sucesso, e a gente pôde incorporar assuntos muito interessantes. Por exemplo, toda uma parte dedicada aos falares e aos sotaques. A gente estava há pouco falando dos sotaques. Os sotaques são muito importantes, então quando a pessoa que chega no museu, o visitante chega ao museu, poder se deparar com um sotaque, com o seu próprio sotaque dentro do museu, é de fato emocionante. Depois toda uma área dedicada às línguas indígenas e línguas africanas e também uma parte dedicada aos países de língua portuguesa no mundo. Então, para a gente entender que o português não está só aqui, é falado no mundo todo, em 9 países e que nós temos uma relação direta com cada um deles. A reforma custou mais de 81 milhões divididos entre a iniciativa privada, o governo do estado de São Paulo e a seguradora. O museu foi aberto no dia 31 de julho de 2021 e, na época, por causa da pandemia, as visitas estavam restritas a grupos de 40 pessoas a cada 45 minutos. Com o tempo, o Museu da Língua Portuguesa foi voltando com a rotina normal com o público. Um dos primeiros museus totalmente dedicados a um idioma instalado na cidade com o maior número de falantes de português no mundo na histórica Estação da Luz. O museu celebra a língua como elemento fundador da nossa cultura. Por meio de experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos, o visitante é conduzido ao mergulho na história e na diversidade do idioma falado por 261 milhões de pessoas em todo o mundo. A tecnologia é parte do nosso DNA, mas não é a tecnologia pela tecnologia, é um pouco essa tecnologia interativa e que dá luz a uma mensagem que a gente quer passar, né? Quando a gente fala, por exemplo, do sotaque, é possível falar do sotaque sem ter o som. Então, é um museu que tem muito som, muita imagem. E também, acho que depois da reconstrução, houve uma mudança de uma parte estrutural do museu bem importante. Então, eu vou falar de uma peça que eu sou apaixonada, que é a Praça da Língua, que está instalada no topo do museu, o que na minha terra se chama de cumieira. Então, esse topo do museu, a Praça da Língua, tem uma peça imersiva em que a gente vai ouvir muito sobre a poesia, a música, de fato uma espécie de ponto final e chave de ouro dessa visita. E essa nova construção da Praça da Língua se deu a partir da reconstrução do museu. O museu tem algumas exposições que são permanentes e que o público pode visitar quantas vezes quiser para aprender mais a cada visita. A gente tem uma que a gente chama de longa duração, que ocupa o nosso terceiro e nosso segundo andar, e a gente tem nossas exposições temporárias. A gente recentemente tem experimentado fazer pequenas exposições no térreo, que é uma área que dá acesso à GAR e à rua. Então, o que faz o museu virar também um museu muito aberto e gratuito. Então, essa parte lá de baixo é gratuita. E aqui em cima, no primeiro andar, a gente tem sempre uma exposição temporária. A última exposição temporária era justamente dedicada aos falares. É uma exposição que falava sobre o jeito de falar de cada um em cada lugar do Brasil. A gente que tem esse país que é de dimensão continental, mas onde a gente pode ouvir sotaques muito variados, mas mesmo assim a gente se entende a partir de uma só língua. Essa exposição do térreo, que a gente chama de Saguão B, é muito bonita porque a Estação da Luz está instalada, justamente o prédio da Estação da Luz está instalado sobre os trilhos da estação. Aqui embaixo passam 6 linhas de trem e 2 linhas de metrô. Ao todo são 300 mil pessoas por dia. Então a gente tem um desejo muito grande de poder atrair esse público que passa e que vem sempre com pressa. Então é bonito ver que o público passa e fica e entra e tem intimidade com o museu.
Então, para nós tem sido uma experiência maravilhosa. A exposição Fala, Falar, Falares é um mosaico de vozes e sotaques que celebram a diversidade do Brasil. A exposição tem o objetivo de fazer o público pensar no quanto é especial a capacidade de falar e, com a fala, criar música, cultura e se expressar de maneiras tão diferentes dentro da mesma língua. A ideia do percurso é provocar uma autoconsciência inédita para o público, despertando para os inúmeros mecanismos e histórias envolvidas na própria ideia que faz de si mesmo, sempre mediada pela língua que usa para pensar, se comunicar e se identificar no mundo. Outra exposição marcante é o português do Brasil. Nesse ambiente, somos convidados a estudar a história da formação do país e de seu povo. Esta linha do tempo passeia por diferentes períodos históricos, desde o Império Romano e o mundo árabe, passando pelas grandes navegações, influências indígenas e africanas, até questões atuais. A diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa, Roberta Saraiva, também destaca que o museu acompanha as transformações da língua de acordo com as mudanças do seu tempo. É isso que o museu um pouco diz, né? O museu está aberto, né, a essa mudança da língua, né? Aqui a gente não trabalha com uma língua que está certa ou errada, a gente trabalha com essa ideia de que a língua está se transformando e a cada dia a gente aprende uma palavra nova, um novo jeito de falar, não só pelo que a gente chama de léxico, que são as palavras, mas também pela sintaxe, a forma de construir essas frases, a forma de se expressar. E a gente também acha que a forma de se expressar é também uma forma de ser. E é nisso que a gente acredita. E o museu também se preocupa em incluir diferentes públicos para aproximar cada vez mais do universo da língua portuguesa. Eu acho que os museus são esses lugares de reflexão, né? É fundamental que a gente possa entender que uma visita ao museu é também um momento para a gente repensar nossa história, nossa presença no mundo, entender também, né, o que a gente está fazendo aqui, né, de onde a gente vem e para onde a gente vai. Então, o museu sempre articula um pouco essas dimensões, né, do que é também o futuro. Eu quero fazer um convite super especial para o visitante paulista, brasileiro e internacional, para que venham ao museu. Os nossos sábados e domingos são gratuitos, é uma política afirmativa do museu para acolher o público. Os brasileiros usam mais a internet do que leem, segundo uma pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Mas quais são os impactos disso tudo? É o que você vai acompanhar a partir de agora. Quando sobra um tempo livre, aquela hora em que não tem absolutamente nada para fazer, esse poderia ser um ótimo momento para pegar um livro e apenas ler. Uma prática simples que já fez parte da vida de muitos brasileiros há décadas. Mas neste ano de 2025, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que relata anualmente um panorama da prática nacional da leitura, trouxe um alerta muito preocupante. Apenas 20% dos brasileiros usam o tempo livre para ler. Em contrapartida, a grande maioria afirma que ficar no celular já virou rotina em seu passatempo diário. Com o avanço da tecnologia, de fato, o livro tem ficado para a segunda até terceira opção. Alguns até dizem que atualizaram a leitura para o modo online, mas será mesmo? Vamos ouvir o que o povo diz. Eu estou sempre com o celular no bolso, isso facilita um pouco o acesso à leitura, mas eu prefiro ler pelo livro físico mesmo. Óbvio que é inevitável você acabar lendo pelo celular, tanto por conta das redes sociais, a gente está sempre conectado, mas sempre que eu reservo um tempo para leitura, que não é muito por causa da rotina agitada, ou seja o que for, eu prefiro pelo livro físico. Olha, eu até gosto de ler online, mas incomoda demais minha vista. Então eu prefiro ficar com o livro físico, até porque tem menos distrações. Um dado ainda mais alarmante da mesma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, apontou que, no geral, mais da metade da população brasileira não leu sequer parte de um livro em 2024. Uma realidade bem triste, já que os benefícios que a leitura proporciona são diversos.
e a doutora Renata Haddad pontuou alguns deles. O processo de leitura, né, ele é um processo maravilhoso no nosso cérebro, né? Ele é um dos mais complexos. Tá? Então, por que ele é um dos mais complexos? Porque ele ativa várias áreas do nosso cérebro. Tá? Então, para a gente ler, a gente precisa se concentrar, a gente precisa decodificar as letras, né, as imagens. Então, a gente usa muitas áreas do cérebro. Então, ele melhora a atenção e a concentração, ele reduz o estresse. Então, existem alguns estudos que mostram que poucos minutos de leitura, eles podem reduzir o nível de cortisol que é o hormônio do estresse, né, no organismo. Então, ele faz com que você fique com uma sensação, né, de bem-estar. Ele expande o vocabulário, a criatividade, ele aumenta a empatia. Então, a partir do momento que você está lendo um livro, você se debruça dentro daquela história. Você vai lá e você está dentro daquela história, você se coloca no lugar daquela pessoa, né? Você pode pensar, mas se fosse eu faria isso, se fosse, né, eu faria aquilo. Qual seria a sua opinião sobre aquilo? Então, você consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, desenvolve a empatia, né? Ele melhora a escrita, porque como melhora o vocabulário, a criatividade, você também escreve melhor. De acordo com o índice World Culture Score, que mede o tempo médio gasto com leitura por semana, a Índia é classificada como um dos países mais leitores do mundo, com uma média de mais de 10 horas semanais de leitura por pessoa. O ranking está assim: no topo, a Índia. Os indianos leem aproximadamente 10 horas e 40 minutos semanalmente, um número realmente impressionante. Na segunda posição aparece a Tailândia, com cerca de 9 horas e 24 minutos de leitura por semana. Fechando o top 3 aparece a China. Os chineses leem em média 8 horas por semana. Somente na 59ª posição é que vai aparecer o Brasil. De acordo com a pesquisa, os brasileiros leem em média 5 horas e 20 minutos por semana. A escola, que por muitos anos foi o lugar onde a prática da leitura mais ativava as pessoas, também perdeu espaço. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que quando o assunto é lugar preferido para ler, o ambiente escolar representa apenas 19%, o menor índice já registrado desde 2007, quando a pesquisa começou a ser feita. De fato, ainda há muito o que melhorar. Mas para quem tem o desejo de colocar a leitura como prática no seu dia a dia, a doutora Renata deixou bons conselhos. O cérebro, ele precisa fazer muitas vezes a mesma coisa para que isso virar um hábito. Então, existem estudos que mostram que durante 15 dias a gente fazendo a mesma coisa, tendo um hábito, né, diário, aquilo vai virar uma coisa que a gente vai fazer sem pensar, sem custo, né? Então, vamos colocar o hábito de leitura, isso no nosso dia a dia. Então, vamos ler 3, 4 páginas de um livro, depois no dia seguinte ler mais um pouco, né? Separa um momento do seu dia para você fazer isso. Então, eu vou pegar 15 minutos, não tem problema, são só 15 minutos, é o que eu posso, tá bom. Então, pega 15 minutos e vai ler alguma coisa que te dá prazer, que você gosta, né? Que te interesse. E aí você tem esse tempo para você, né? Consegue tirar esse tempo para você e tem benefícios aí imensos, né? Para o cérebro, para o dia a dia, para o bem-estar. O incentivo à leitura é essencial desde o início da vida e, segundo alguns especialistas, contar história ajuda no desenvolvimento infantil. O aprendizado das crianças acontece um pouquinho de cada vez e é um caminho longo a ser percorrido, mas cheio de aventuras que permitem adquirir e aperfeiçoar habilidades. Segundo esta especialista em aprendizagem imediata, existe até uma espécie de janela do desenvolvimento que indica o momento ideal para cada descoberta. Quando a criança nasce, ela já nasce com uma série de funções e de informações para ela poder aprender. Mas no desenvolvimento dela existem as janelas onde determinados marcos devem ser cumpridos para que quando ela atinja a maturidade, ela consiga funcionar de forma eficiente. Então, ela consiga aprender, consiga se comunicar, consiga se movimentar. Então, o nosso cuidado é não deixar passar essas janelas e quando a gente observa que a criança não está atingindo
o nível esperado do desenvolvimento dela, a gente buscar ajuda, se organizar para fornecer repertório para essa criança, para poder ajudar ela a chegar no que seria o ideal. E na aventura da leitura, cada degrau faz diferença. Antes de chegar ao topo dessa escalada, é a imaginação que dá asas aos pequenos aventureiros para seguirem nessa jornada. Primeiro a gente tem que aprender a ouvir, para depois a gente poder aprender a ler. Se a gente não escuta e não cria já o que a gente ouviu, a gente cria imagens sobre isso, quando a gente vai ler, fica muito distante aquilo que está escrito no papel daquilo que é o som da palavra, daquilo que é a imagem que ela representa. Então, a primeira coisa é aprender a ouvir. Entre livros e histórias, as crianças aprendem novas formas de se expressar e desenvolvem a imaginação. Um jeito divertido de entender o mundo e lidar melhor com o dia a dia. E o menino já estava cansado de tanta carneirice. Você nos enganou! Em O Menino e o Lobo, encenada pelas crianças, o Eduardo fez o papel do menino e entendeu a lição da história. As duas histórias que não pode mentir. A Helena gosta muito de ler e já tem uma história favorita. Marcelo, Marmelo, Martelo, porque são 3 histórias em um livro só. O caminho fica mais fácil quando a família, a escola e quem acompanha o desenvolvimento infantil se unem nessa missão. Quando você consegue misturar o texto com a imagem, tudo vai facilitar o processo de leitura da criança. Então, ali, a leitura, a alfabetização vai fazendo sentido para ela. Então, a partir do momento que você também começa a estimular que o que está escrito pode ser dito, né, pode ser lido, junto com a imagem que está ali representando, então isso vai favorecendo com que a criança tenha interesse de buscar o livro para ajudar ela no processo de leitura e alfabetização. Esta especialista explica que a contação de histórias tem papel essencial e que o incentivo à leitura pode começar antes mesmo do nascimento. A partir do momento que você sabe que está grávida, você já pode começar a fazer esse estímulo, né? Ler para o seu filho dentro da barriga, o som da sua voz já vai fazer sentido, né? E aí existem inúmeros tipos de livros, né? Tem um livro que é o livro brinquedo, que faz sons, que tem textura. Aí depois já são imagens que podem ser sendo repetidas. Oferecer e ver qual que é a possibilidade melhor para essa criança conseguir entender o texto. E vai acontecer mais uma Feira do Livro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ali na Praça da Alfândega, nos dias 31 de outubro a 16 de novembro. A patrona desse evento é a escritora Marta Medeiros. Olha, é de graça e terá uma programação muito especial. À sombra dos jacarandás na Praça da Alfândega, no coração da capital gaúcha, livreiros e leitores têm um novo encontro marcado. A Feira do Livro de Porto Alegre volta para a sua 71ª edição, prometendo ser ainda maior do que a do ano passado. Este ano terá a escritora Marta Medeiros como patrona, uma das cronistas mais lidas e admiradas do Brasil. Marta construiu uma trajetória sólida e intensa, marcada por mais de 2.000 textos publicados, mais de 30 livros lançados e mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Ela define esse momento como reconhecimento por sua dedicação à escrita. O evento espera que mobilize não apenas os porto-alegrenses, mas visitantes vindos de todo o país. Em 2024, embora o encontro literário tenha ocorrido na época habitual, muitos viajantes ficaram de fora porque o aeroporto Salgado Filho, afetado pelas devastadoras enchentes de maio, ainda não tinham voltado à operação normal, algo que só ocorreria em dezembro. No entanto, os dados da feira foram bastante positivos. Foram mais de 241 mil livros vendidos entre as 72 bancas ao longo dos 20 dias de evento. O resultado é 14% maior do que o registrado na edição de 2023. Um marco forte para a retomada do setor editorial na cidade.
Os números foram divulgados pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Considerado um patrimônio imaterial de Porto Alegre, a Feira do Livro é realizada anualmente desde 1955. A primeira edição teve 14 barracas de madeira, sob a liderança do jornalista Sai Marques, então diretor-secretário do extinto Diário de Notícias. Sai Marques, inspirado em uma feira literária que havia observado na Cinelândia, no Rio de Janeiro, decidiu importar esta ideia para a capital dos gaúchos. Os livreiros e editores da época foram procurados pelo jornalista, cujo propósito era divulgar a importância do acesso ao livro, visando dinamizar desta forma o mercado com descontos bastante atrativos ao público leitor. O slogan da primeira feira do livro tinha um forte apelo sociocultural, sintetizando o motivo principal do evento. Se o povo não vem à livraria, vamos levar a livraria ao povo. Na época, somava um pouco mais de 400 mil habitantes. Ao longo dessas 7 décadas, o encontro literário se consolidou como um dos principais eventos culturais do sul do país, atraindo autores de todo o Brasil e se destacando pelo intercâmbio com editoras e escritores do Mercosul. A organização da Feira do Livro preza pela diversidade de títulos que estarão disponíveis. Nas prateleiras dos estandes, o público encontra os livros que estão nas vitrines das grandes lojas online, por exemplo, mas outros também, de diferentes editoras, e todas ocupando o mesmo espaço. Em julho deste ano, a pesquisa Cultura nas Capitais, maior levantamento sobre o tema realizado no país, confirmou o impacto do evento no imaginário local. Porto Alegre apareceu como a capital brasileira em que a população mais tem acesso a livros e feiras literárias. Segundo o levantamento, 39% dos consultados na cidade diziam ter ido a uma feira de literatura recentemente, bem acima da média nacional de 21%. E 72% da população acessa livros, e apenas 17% nunca foi a uma feira, e na média nacional é 44%. E não é para menos. Além da ampla opção de títulos novos e barganhas nas cestas de saldos, a feira oferece uma intensa programação, que pode fazer parte de um cultural mais extenso na capital gaúcha. Um exemplo, ela acontece bem em frente ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o principal do estado. A expectativa da Câmara Rio-Grandense do Livro é receber 81 expositores neste ano. São 9 a mais com relação a 2024. A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre vai ocupar a área de aproximadamente 8 mil metros quadrados, sendo 5,4 mil cobertos. E tem novidade neste ano, a instalação de uma estrutura no formato meia-água na Rua 7 de Setembro, para evitar problemas em caso de chuva. Com o tema de Beba desta fonte, convidando o público a desfrutar da bibliodiversidade oferecida pelo evento, a Feira do Livro de Porto Alegre ocorrerá nos dias 31 de outubro a 16 de novembro. E uma terá série de atividades culturais para diversas faixas etárias, além de palestras, debates, rodas de conversas e sessões de autógrafos com direito a lançamento de obras novas. E toda a programação é gratuita. E hoje existe muitas distrações na hora de você ler. Rede social, filme e série e muito mais. E para te ajudar a criar esse bom hábito, segue algumas dicas. Criar o hábito da leitura é o objetivo de muitos brasileiros. Faz parte das promessas de virada de ano, das conversas com amigos e do incentivo de professores. E a atenção que a leitura exige disputa espaço com os seriados de inúmeras plataformas de streaming, com as redes sociais, com a prática de exercícios, enfim, uma enormidade de hobbies que as pessoas possuem. No entanto, de tantas atividades que as pessoas podem buscar, o hábito da leitura é certamente uma das mais importantes. Ele traz consigo diversos benefícios à mente. Em um mundo de rotinas cada vez mais estressantes e conturbadas, separar alguns minutos para ler uma história parece ser a divisão entre uma mente sã ou não. Segundo a última pesquisa de retratos da leitura no Brasil, que estuda o perfil e hábitos da população brasileira com os livros, aproximadamente 44% da população brasileira não é considerada leitora.
A pesquisa considera a leitora a pessoa que tenha lido ao menos um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em partes. Em termos de comparação, países de primeiro mundo possuem índices bem mais positivos do que os brasileiros. Segundo a Associated Press, em 2006, os Estados Unidos possuíam um índice de não leitores de 27%, enquanto na França, o Instituto Francês de Opinião Pública divulgou que somente 19% dos franceses não possuem o hábito da leitura. Não é em vão que a leitura é considerada tão importante. Ela fornece diversos benefícios ao cérebro humano, capazes de contribuir para a realização de outras atividades pessoais e profissionais. Como panorama dos hábitos de leitura dos brasileiros, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra indicadores importantes. Segundo ela, as principais motivações das pessoas para ler são o gosto pela leitura, a atualização cultural ou conhecimento geral, para se distrair e para o crescimento pessoal. Isso demonstra a importância do hábito da leitura para a formação pessoal e profissional da população. Para te ajudar a criar uma rotina de leitura, vamos dar 5 dicas para começar a ler um pouco, que seja ainda hoje. A primeira dica é: descubra temas que você gosta. Essa é uma dica que pode ser difícil de ser compreendida, mas é de suma importância. Mesmo que você não seja um leitor assíduo, pode ser capaz de identificar quais livros mais gostou, ou também pode pensar no tipo de filme ou seriado que gosta de assistir, nas matérias de revistas e jornais que mais gosta de ler. Muitos filmes são adaptados de livros e esse pode ser um bom começo para criar o hábito da leitura. Comparar filmes e livros é uma das diversões daqueles que leem bastante. Best-sellers, que são os livros mais vendidos, costumam ter uma linguagem facilitada para fisgar o leitor e prendê-lo. Além disso, a maioria possui uma história envolvente que desperta a curiosidade nas pessoas. Descobrir os temas que você gosta é a forma mais fácil de começar com o pé direito no mundo da leitura. Outra consideração a ser feita é de que um livro bom para uma pessoa não necessariamente é um livro bom a todos. O gosto é pessoal e deve ser sempre respeitado. Não se prenda ao gosto dos outros, crie um gosto só seu. Ao longo da vida, haverá espaço para todo tipo de livro, é só experimentar. Segunda dica: não insista em livros que não gostou. Na busca por um tema que você gosta, pode se sentir pressionado a começar e terminar todo o livro, mas essa não é uma prática recomendada, pois pode tirar o prazer pela leitura, que é o grande norte de quem possui o hábito de ler. Ao escolher um livro, busque informações sobre o autor. Às vezes, uma simples pesquisa pela internet já ajuda e muito. Claro, isso não quer dizer para desistir logo nas primeiras páginas, já que algumas histórias custam um pouco para engrenar. A escritora norte-americana Nancy Pearl possui um ditado muito bom. Ela diz que a vida é muito curta para livros ruins. Para que você não perca tempo com livros que não valem a pena, Nancy dá uma dica valiosa. Leia as primeiras 50 páginas do livro. Elas devem ser suficientes para lhe atrair. Se isso não ocorrer, troque-o sem remorsos e parta para uma nova história. Terceira dica: reserve tempo para a leitura. A vida profissional e pessoal das pessoas é repleta de metas, e algumas delas podem contribuir para a criação do hábito da leitura. A meta de criar um tempo para ler diariamente deve ser flexível, mas é uma boa forma de começar.
Também pode ser pelo número de páginas ou de capítulos por dia, a depender do livro. Reserve algum horário para ler o livro escolhido. Pós-almoço, antes de dormir, depois do jantar, não importa. As pessoas possuem cada vez mais compromissos. Por isso, colocar a leitura como uma atividade importante fará com que você vá tornando-a uma prioridade em seu dia e, com o tempo, um hábito prazeroso. Busque ter um livro sempre com você. Existem diversas ocasiões em que eles fazem falta, como na sala de espera de um consultório ou no transporte público. Ler ajuda o tempo a passar mais rápido. Uma das formas de ter um livro a todo momento é investir em e-books, que podem ser lidos por meio de tablets, leitores digitais ou até mesmo em seu smartphone. Quarta dica: comece com livros pequenos. Muitas pessoas ficam ansiosas para terminar um livro. Assim que começam a leitura, já contam as páginas para encerrar. Para criar o hábito da leitura, pode ser importante iniciar com livros pequenos, de até 200 páginas. Seu enredo costuma ser mais simples, justamente para leitores iniciantes. Com o hábito da leitura, o tamanho do livro deixa de importar, pois o que vale mesmo é a qualidade da história e o seu objetivo como leitor. Outra coisa a ser feita é ter sempre alguma lista de livros à mão para começar uma nova obra sempre que a anterior encerrar. Isso é importante para não deixar um hiato muito grande entre um livro e outro. Como todo hábito, se a leitura deixar de ser praticada, outras atividades acabam por substituí-la, pois a televisão, as redes sociais e outras formas de consumo também disputam espaço com os livros. E a quinta e última dica: visite bibliotecas e livrarias da sua cidade. Envolver-se com o ambiente da leitura é uma grande ferramenta para criar o hábito de ler. Visitar bibliotecas de escolas e universidades ou até públicas é uma oportunidade de ter contato físico com textos diferentes, acadêmicos ou literários. A mesma coisa ocorre em sebos ou livrarias, além das feiras de livros que ocorrem pelo país. Aprofundar a experiência com os livros pode trazer sensações diferentes e aumentar a vontade de ler e aprender coisas novas. A maioria das pessoas gostaria de ler mais, mas não o faz pela falta de tempo. Ajustar a rotina à leitura é uma das formas mais eficazes de criar este hábito. Seguindo algumas dessas dicas, você deve melhorar o ritmo da leitura até que ela se torne fundamental em sua vida, assim como é para tantas outras pessoas. A internet possui diversas ferramentas para proliferar o conhecimento através dos livros. São blogs literários, canais no YouTube, além de perfis em redes sociais que trazem a leitura para mais próximo das pessoas. A melhor forma de criar o hábito da leitura é abrindo um livro e o lendo, sem medo ou receio, pois as experiências vividas com a leitura jamais são apagadas. E o Fatos em Foco fica por aqui. Espero que este programa tenha te incentivado a ler pelo menos um livro ainda este ano. Um forte abraço. Tchau!